O FAL, em francês, um Fuzil Automatique Léger, em português, um fuzil automático leve, é um fuzil de batalha criado pelo projetista belga Dieudonné Saive e fabricado pela Fabrique Nationale de Herstal, CFN Herstal. Durante a Guerra Fria o FAL foi adotado por vários países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, com a exceção notável dos Estados Unidos. É um dos fuzis mais utilizados na história, tendo sido adotado por mais de 90 países. Devido à sua prevalência e uso generalizado entre as forças armadas de muitos países da OTAN e dos países opostos ao bloco soviético durante a Guerra Fria, foi apelidado em inglês de The Right Arm of the Free World, o braço direito do mundo livre. Utiliza o calibre de alta energia 7,62 por 51 mm NATO, apesar de ser originalmente projetado para os cartuchos intermediários 7,93 por 33 mm Kurz e .280 British. Os países ligados ao Reino Unido, a Comovialto, utilizam uma variante de tiro unicamente semiautomático e em polegadas designada como L1A1 Self-Loading Rifle, fuzil autocarregável L1A1. História. Em 1946, o primeiro protótipo do FAL foi completado. Ele foi projetado para disparar o cartucho intermediário 7,92 por 33 mm Kurz, desenvolvido e usado pelas forças da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial com o fuzil de assalto Sturmgewehr 44. Depois de testar este protótipo em 1948, o exército britânico instou a FN a construir protótipos adicionais, incluindo um modelo em configuração bullpup, calibrado para seu novo cartucho intermediário de calibre .280 britânico, 7,43 por 43 mm. Liderando o projeto estava o belga Dieudonné Saive, que ao mesmo tempo trabalhou no fuzil FN-49. Em finais de 1940, os engenheiros belgas foram à Inglaterra e passaram a usar o cartucho britânico .280 devido aos resultados balísticos desse calibre, que estava também na disputa para ser padronizado pela OTAN. Em 1950 os engenheiros belgas e ingleses criaram um protótipo em formato bullpup, o EN-2. Depois de apenas um protótipo feito, o projeto foi abandonado. Nesse mesmo ano, o Reino Unido apresentou o armamento aos Estados Unidos para testes de comparação contra o modelo preferido do Exército dos Estados Unidos da época, o T-25 de Early Harvey. Depois que esse teste foi concluído, oficiais do Exército dos Estados Unidos sugeriram que a FN reprojetasse a arma para disparar o cartucho protótipo ao .30 Light Rifle americano. A FN chegou a acordar a produção de FALs nos Estados Unidos livre de royalties em 1951. O cartucho .30 LR foi de fato padronizado posteriormente como o 7,62 por 51 NATO, no entanto, os Estados Unidos continuaram com os testes de armamento. O FAL projetado para o .30 Light Rifle enfrentou o redesenhado T-25, já agora redesenhado como T-47, e uma variante M1 Garand, o T-44. Finalmente, o T-44 venceu, tornando-se o M14. A FN modificou o FAL por causa dessa padronização. Os primeiros FALs estavam prontos na Bélgica em 1953, mas a Bélgica não foi o primeiro país a aprovar o FAL como fuzil padrão. Essa ação veio do Canadá, com ligeiras modificações sobre o nome C1. Em 1955 os canadenses começaram a produzir os fuzis C1 e C2, esse último uma versão com cano pesado, conhecido no Brasil como FAP. Em 1957 o exército inglês seguiu o exemplo canadense e adotou o FAL, nessa versão apenas semiautomático sob o nome L1A1, que eram fornecidos normalmente com miras óticas. Em seguida foi a Áustria sob o nome STG.58 fabricado pela Steyr. O FAL foi adotado pelo Exército Brasileiro em 1964, tendo sua dotação durado 4 décadas, culminando com a adoção do Imbel A2, também da plataforma FAL, em 2015. Várias versões do FAL também foram aprovadas na Turquia, Austrália, Israel, África do Sul, Alemanha Ocidental e vários outros países. O sucesso do FAL poderia ser maior ainda se a FN tivesse vendido os direitos de produção do FAL para a Alemanha Ocidental, onde era conhecido como G1, mas a FN rejeitou o pedido. Então a Alemanha que comprou os direitos do 7º espanhol,
com algumas modificações a Eclericó criou o HKG-3, o mais notável competidor do FAL. A FN criou o que é possivelmente o clássico fuzil de batalha do pós-guerra. Introduzido formalmente por seu designer Dieudonné Saive em 1951, e produzido 2 anos depois, foi descrito como o braço direito do mundo livre. O fuzil de batalha FAL tem seu homólogo no Pacto de Varsóvia ou AKM e variantes. Alguns países, como Israel e África do Sul, fabricaram e utilizaram os dois projetos em vários momentos. Ao contrário do fuzil de assalto soviético AKM, que utiliza o intermediário 7,62 por 39 mm, o FAL utilizava um calibre de alta energia. Detalhes do projeto. Sistema de reaproveitamento de gases por recuo curto, usado no FAL. Vista em 3 ângulos do Ishapore 1:1, versão indiana do FN FAL. O FAL opera por meio de uma ação operada a gás muito semelhante à do soviético SVT-40. O FAL é operado a gás, possui um seletor de fogo de 3 posições, segurança, semiautomático e disparo automático. É alimentado por carregador e usa um pistão de gás símbolo alocado acima do cano. O pistão tem sua própria mola de recuperação. Após o disparo o gás empurra o pistão, o qual faz um rápido toque no transportador do ferrolho, o resto da operação é dado apenas pela inércia. O conjunto do ferrolho possui ainda um regulador de gás para que ele possa ser facilmente adaptado para as diversas condições ambientais, ou para o lançamento de granadas de bocal de forma eficiente, aproveitando todo o gás produzido pela carga de projeção, pólvora, para impulsionar a carga explosiva. O sistema de trancamento do ferrolho utiliza uma cabeça de trancamento basculante, com isso a parte traseira encosta-se na caixa da culatra que era feita, inicialmente, em aço forjado, mas em 1973 começou-se a testar vários tipos de metal na fabricação desta, a fim de se reduzir o custo de produção e o peso, mas sua fabricação ficou limitada ao aço usinado por causa de seu sistema basculante que encosta na caixa da culatra. A capacidade dos carregadores do FAL varia de 5 a 30 munições, com a maioria dos carregadores tendo capacidade de 20 munições. Nas versões de coronha fixa do FAL, a mola recuperadora do recuo está alojada na coronha, enquanto nas versões de coronha dobrável está alojada na tampa do receptor de armação, necessitando de peças diferentes. Para manutenção de campo, o FAL pode ser aberto. Durante a abertura, o fuzil gira em torno de um conjunto de pinos, localizado entre a proteção do gatilho e o receptáculo do carregador, para dar acesso ao sistema de recuo. Este método de abertura causa uma linha de mira de ferro abaixo do ideal quando o aparelho de pontaria é montado no receptor inferior e o elemento de mira frontal da linha de mira é montado no receptor um cano superior e, portanto, é fixado em 2 subconjuntos móveis diferentes. Os fuzis também foram fabricados nas configurações de cano leve e reforçado, com o cano pesado destinado ao fogo automático como arma de suporte leve de pelotão ou esquadrão, no Brasil conhecido como FAP, fuzil automático pesado. A maioria dos FALs de cano reforçado é equipada com bipés, embora alguns modelos de cano não reforçado tenham bipés, como o austríaco Street G58 e o alemão G1, cujo bipé foi posteriormente disponibilizado como acessório. Em comparação outros fuzis de batalha 7,62 por 51 mm da época, o FN FAL tinha um coice, ou recuo, ou relativamente leve, devido ao sistema de gás ajustável pelo usuário poder ser ajustado através do regulador de gás, no modo totalmente automático. No entanto, o atirador recebe um abuso considerável de recuo, dificultando a linha de visada e esgotando rapidamente as munições. Muitas forças militares que usam o FAL acabaram por eliminar o treinamento com tiro automático com o armamento, devido à inefetividade. Se inscreva, ative o sininho e ative todas as notificações, curta, comente e compartilhe.